minha família queria me internar, porque achava que eu tinha ficado louco, por causa das visões, das coisas que eu via, como eu disse, boneca, eu quis jogar fora a boneca da minha filha, e eu lembro que minha família ficou sabendo, porque minha filha contou, minha filha era pequena, meu irmão perguntou da boneca, e me perguntaram, e falaram assim, meu irmão queria saber como eles não entendiam. E nisso eu fiquei numa tristeza muito grande que aconteceu. Porque eu, além de ser novo convertido, não tinha um entendimento muito da palavra, não tinha ajuda espiritual de uma pessoa mais experiente, que passou por aquilo tudo. Então, eu estava passando um processo muito difícil e sem ajuda de ninguém. Era uma coisa só eu e Deus, sabe? Então, eu quero dizer para você e Deus, você é a maioria. Ainda que as pessoas, os homens, não te ajudem, não te apoiem, as pessoas não te entendam, sua família vira as costas, quero dizer para você que você e Deus é a maioria. Deus, ele é poderoso, ele vai te sustentar você nessa luta que você está passando, nessa diversidade, nesse problema. E quero dizer para você que todo começo tem um meio e tem um fim. É a sua luta que você está passando, vai ter. Eu tinha uma irmã bem velhinha de idade que, quando eu passava muita luta, ela falava assim, mas eu tinha mais de 50 anos de crente. Eu acredito que uma pessoa com mais de 50 anos de crente tem muita experiência para contar. Não só pela idade biológica dela, mas pela idade espiritual dela. Ela falava assim para minha filha, vai passar. Amanhã é outro dia. Quero dizer para você, amanhã é outro dia. Né? Jesus é só da justiça. Amanhã é outro dia, vai passar. Essa nuvem negra, ela não fica todo tempo no céu. Em seguida vem a luz, vem o sol. Né? Depois da tempestade, sempre vem um arco-íris. Então, eu quero dizer para você que a luta vai passar. Seja forte, seja valente no momento da luta. Claro, você não sabe o que eu estou passando. Olha, eu estou sintetizando para você. E estou dizendo para você que a minha luta não foi um dia. Quero dizer para você que, mas você está 100% não. Passo luta também ainda. Hoje eu passo luta, mas Deus me ensinou a batalhar minha luta. Deus quer te ensinar você a pelejar, a batalhar sua luta, vencer sua luta. Todo dia a gente levanta um gigante contra a nossa vida, mas todo dia você tem que vencer esse gigante. E não é você querendo tomar um veneno, você querer morrer, que você vai resolver a sua luta, não. Mas você levantar a sua cabeça e falar, não, eu vou enfrentar, e amanhã vai ser outro dia. Amanhã é outro dia. Amanhã o sol vai se dispor novamente no céu, vai despontar novamente. Amanhã você vai ter outra notícia. Espera, aguarde em Deus, em Jesus, que Ele é poderoso. E passou esse tempo. Foi 1 ano esse processo de libertação no Senhor mesmo. 1 ano. Esse pastor, como eu falei, veio na minha casa, orou, Deus mostrou para ele que o diabo entrou na boneca, tudo, desfiz da boneca. Por um tempo eu tive um sossego, mas depois eu fiz tudo de novo. Foi um processo de 1 ano. Sabe que se você ficar 1 ano tendo um sozinho, sabe que 1 ano sua família sem conversar com você, porque achando que você estava ficando louca, sabe que 1 ano você ficar sem as coisas direito na sua casa, que é para você comer os filhos, sabe, é um ano, eu não sei quanto tempo está esse ano seu, se você tem mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei quanto tempo está sua prova. Só que esse 1 ano eu vi os demônios entrar no meu quarto para me matar durante 1 ano. Você acredita, você deixa de acreditar. E durante esse 1 ano eu chorava muito, muito mesmo. Meu olho já vivia vermelho, todo chorava, porque eu falava, Deus, o Senhor não vai me libertar dessa situação, Deus. Meu Deus, por que eu nasci? Primeira pergunta que a gente faz, meu Deus, por que eu nasci? Por
sei que a minha filha falou, mãe, ora por ele que ele vai viver de novo. Eu falei, minha filha, mas ele está morto, ele morreu mesmo. E nós ficamos horas, ali o bichinho já estava duro e gelado e não se mexia mais. Aí minha filha falou assim, não, mãe, a pastora falou na igreja e ela orou para o menino ressuscitou, e está morto, mas que Jesus vai viver. Eu creio, Jesus vai ressuscitar no cachorro. E ela, aquela fé, falou, Jéssica, vai, pega o olho ungido. Ela, naquela inocência de criança, estava com mais fé do que eu, catou o olho ungido e falou assim, mãe, eu vou orar aqui, só me ajuda. E eu comecei a chorar naquela formação tão terrível. Eu lembro que ela pegou, colocou a mão assim, Jesus, eu derrubei meu cachorro sem querer, Jesus. Mas eu creio que o Senhor vai ressuscitar o cachorro. E o cachorro, gente, começou a tossir de novo. E Deus trocou de vida para aquele cachorro, de um milagre instantâneo. No meio da provação é que Deus manifesta o milagre dele na sua vida, eu quero te falar. E eu lembro que isso foi que me fortaleceu, sabe? Me fortaleceu demais. Preciso desculpa, porque eu não consigo falar direito. E eu lembro que me fortaleceu demais. E eu pensei, se Jesus ressuscita morto, vai chegar um dia que ele vai me libertar dessa pessoa. Eu lembro que no final já desse ano, eu conheci uns pastores abençoados. E eles foram embora daqui agora, eles não moram mais aqui. E eu conheci eles e comecei a conversar com eles, contar o que estava acontecendo comigo. E eles falaram, não, meu filho, não é normal isso não. E eles resolveram ir na minha casa, começaram a orar, começaram a clamar comigo ali. E eu comecei a cultuar debaixo de um pé de árvore com eles, mas eu já estava no meu ministério antigo, estava aí nos 2 lugares. E Deus falou assim, não, você tem que tomar uma decisão. E eu comecei a cultuar com eles ali debaixo do pé de árvore. E eu quero ler para você a passagem que Deus me libertou. Deixei até marcado aqui na minha Bíblia. E fala assim. Vocês desculpem, irmãos, porque eu fiquei um pouco emocionada. Assim. É uma coisa que eu passei muito difícil. E Êxodo, capítulo 14, no versículo 12. Não é essa palavra que temos falado. Êxodo 14, no versículo de número 12. Não é essa palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixe-nos que vamos no Egito, pois que é melhor nos servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, estáis quietos e veja o livramento do Senhor, que hoje
gravar esse testemunho há muitos anos, eu não gravei meu testemunho. Parece que nunca dava certo de gravar esse testemunho. Minha amiga que está me ajudando a gravar o testemunho aqui chegou até a passar mal, porque é um testemunho muito pesado. Todos que tentaram me ajudar a gravar não conseguiu me ajudar a gravar. Mas hoje Deus permitiu, para acreditar que tudo tem um tempo na nossa vida. E quero dizer para você agora, tá onde você estiver, aonde chegar esse testemunho, eu quero falar para você que Deus vai vir encontro a sua vida essa tarde, esse dia, eu não sei aonde, que horário você vai abrir esse canal para você ver esse testemunho, mas que Deus venha estar de encontro com você durante esse dia, e que você venha sentir a presença de Deus, e que Deus venha te libertar através do meu testemunho, porque Deus me libertou. E eu não posso mais esconder isso que Deus fez na minha vida. Eu passei dormir daquele dia, depois de um ano. E eu não consegui entender. Eu falei, Deus, mas por que o Senhor me trouxe por um momento mais, por um tanto tempo de sofrimento, um ano sem dormir, tempo de tribulação, vendo demônio, sabe por quê? Porque Deus sabia que eu ia encontrar dificuldade pela frente. Israel era para andar o caminho de 40 dias só, o povo de Israel. E Deus, quando tirou eles do Egito, fez eles ir para um caminho mais longo, para que eles não viessem se arrepender e voltar. Então, Deus fez eu ir para um caminho mais difícil, para que eu não viesse me arrepender e voltar atrás. Porque eu não vou mentir para você. O caminho de Deus é difícil. A palavra de Deus, o céu é tomada força. E a palavra de Deus diz também, não vou te mentir para você, não vou pregar um evangelho de rosas para você, não. As rosas têm perfumes, elas têm espinho também. Você vai encontrar tudo que é tipo de gente. Você vai encontrar gente mentirosa, gente falsa, mas também tem gente verdadeira que quer servir a Deus de verdade. E eu quero terminar, finalizar esse testemunho, essa tarde. E eu quero fazer uma oração com você. E eu quero te falar, onde você estiver, você receba o bênção de Deus. E que você receba a libertação de Deus nessa tarde. E eu não posso me envergonhar dessa palavra aqui, porque Jesus disse assim, aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Então, que você venha assumir um compromisso com Deus essa tarde. E que você venha aceitar Jesus como o seu único salvador da sua alma. E acreditar, ainda que você passe por um momento de provação, que demore chegar à sua libertação, mas você persista. Uma palavra que ficou muito tempo marcada na minha cabeça, que diz assim, sujeitai a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, sujeita a Deus. Sujeita a ele, o diabo é de fugir de você, amém? Vou fazer uma oração com você agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento a minha vida, a minha família, meu Deus, a minha amiga que está gravando, meu Deus, nesse momento agora, a família dela, eu peço cobertura do alto, do teu Espírito Santo, a todas as pessoas que vão assistir essa gravação, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor vai de encontro às vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha de encontro, meu Deus, aquela pessoa que não consegue dormir, que está depressiva, que toma remédio para dormir, que não acha mais sentido na sua vida. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que você venha visitar essa pessoa através desse testemunho, que você venha de encontro a essa alma, que ela venha ser liberta, que ela venha ser curada, restaurada, transformada em nome do Senhor Jesus. Pai, que vai de encontro, meu Deus, às vidas agora, que estão cativos, meu Deus, e que o Senhor vai, em nome de Jesus, soltando as algemas, os amarra, toda a surdez espiritual, toda a cegueira, meu Deus, vai cair por terra, em nome de Jesus, Pai. O Senhor vai de encontro. Aonde, meu Deus, meu Pai, essa gravação chegar, o Senhor vem fazer milagre, vem fazer cura, restauração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço e te agradeço, amém. Muito obrigado, você que ouviu, aqueles que acreditam e que não acreditam. Eu sei que talvez vou ter muitas críticas, porque quando nós tratamos no mundo espiritual, as pessoas têm críticas. Mas a intenção não estou preocupada